Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar aqui com os equipamentos que ajudam na proteção e combate a incêndio. O sistema de chuveiros automáticos é um sistema hidráulico fixo de combate a incêndios. Ele vai ser constituído por chuveiros que são denominados sprinklers, os quais estão regularmente distribuídos por toda a edificação. O sistema consiste na distribuição de encanamentos que são ligados ao encanamento central, do qual saem ramificações desses tubos. Nestas ramificações estão instalados os sprinklers chuveiros, cujo tipo e quantidades variam de acordo com a mercadoria e a área que se deseja proteger. O sistema vai ser alimentado por canalizações aéreas ou subterrâneas, que são os encanamentos de alta pressão. Vão ser conectados a uma casa de bombas e a um reservatório de água próprio, com saídas que entram em funcionamento a partir de uma determinada temperatura. Os sprinklers são dispositivos comandados por um elemento termosensível, que consiste normalmente em um líquido que vai se dilatar com o calor, contido no interior de uma ampola de vidro. Quando ocorre um incêndio, a temperatura no ambiente sobe até o ponto de acionar o sprinkler, e caso as chamas se espalhem, mais de um sprinkler vai entrar em ação, As temperaturas de acionamento dos sprinklers são definidas com base na temperatura máxima permitida para o ambiente que se deseja proteger. Cada faixa de temperaturas é codificada por cores, de acordo com o tipo de elemento termosensível utilizado. A temperatura de acionamento do sprinkler deve ser próxima à temperatura máxima permitida para o ambiente, com a margem de segurança de no mínimo 20 graus a mais. Existem muitos tipos de sprinklers e, utilizando os modelos apropriados, esses podem ser instalados em edificações residenciais, escritórios, bancos, indústrias, teatros, estabelecimentos comerciais, hospitais e até hotéis. De acordo com a Instrução Técnica número 26 de 2011 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, os sistemas fixos de gás carbônico, ou CO2, são utilizados em locais em que o emprego de água ou outro agente extintor convencional é desaconselhável. As situações em que esses agentes podem causar danos adicionais aos objetos ou equipamentos contidos nas edificações, se indica a utilização do sistema fixo de gás carbônico. Como exemplo, temos os equipamentos energizados ou os depósitos de produtos inflamáveis. Os sistemas fixos de CO2 diferem entre si pela maneira como é realizado o armazenamento do gás carbônico. Eles são classificados como sistemas de alta pressão ou de baixa pressão. Cada um desses tipos de sistema tem suas particularidades que nós vamos passar a explicar agora. Os sistemas fixos de alta pressão utilizam cilindros individuais para armazenar o CO2 e possuem uma capacidade de até 4.000 kg de gás. Esses sistemas são constituídos basicamente por tubulações de distribuição do CO2 que vão se estender até o local de risco e por bicos nebulizadores dimensionados para uso específico, seja para aplicação local ou para inundação total. Os sistemas fixos de combate a incêndio de baixa pressão são indicados para riscos que requerem o uso de uma grande quantidade de agente extintor. Nesses sistemas, a quantidade de CO2 é realizada em tanques, que podem ter capacidade de até 60.000 kg, ou seja, 60 toneladas desse gás. Eles também permitem o atendimento a várias áreas de risco de uma mesma instalação. A composição base é dada por um tanque de armazenagem, uma unidade autônoma de refrigeração, as válvulas, as tubulações que conduzem o agente extintor e os bicos nebulizadores que são dimensionados para cada tipo de aplicação, seja local ou inundação total. Abaixo nós temos um quadro comparativo mostrando quais as aplicações específicas para cada tipo de sistema. A iluminação de emergência segue as recomendações da NBR 10898 de 99. Para esse tipo de iluminação são utilizadas baterias ou geradores. Ela substitui a iluminação artificial em um caso de emergência. A iluminação de emergência pode ser de ambiente ou de sinalização. Esse tipo de iluminação apresenta uma intensidade suficiente para deixar bastante claros os ambientes e as rotas de saída. Ele é obrigatório em todos os locais onde haja circulação vertical ou horizontal. A iluminação de balizamento ou sinalização tem o objetivo de iluminar os obstáculos e a sinalização. Ela vai apresentar símbolos gráficos, texto escrito, entre outros. Ela orienta o caminho que deve ser seguido, mostrando todas as direções a serem tomadas em uma situação de emergência.
A sinalização da qual estamos falando é um conjunto de vários sinais visuais, formados por símbolos, mensagens e cores colocados no interior da edificação. O objetivo é minimizar o risco de ocorrer um incêndio, mostrando os locais mais suscetíveis ao fogo. A sinalização pode ser preventiva e ativa, utilizada para evitar ou reduzir o risco de incêndio e orientar as ações quando o incêndio já iniciou. Quanto à classificação, ela pode ser básica ou complementar. A sinalização básica é formada pelo conjunto de sinais constituído de 4 categorias: proibição, alerta, orientação e salvamento e equipamentos. A sinalização complementar já vai ser um conjunto de sinais formado por faixas de cor ou mensagens que complementam a sinalização básica. A sinalização de emergência é feita em formas geométricas com cores, símbolos, dimensões e materiais que facilitam a visualização rápida. Isso porque a mensagem de que algo está errado deve chegar de forma rápida e segura. Vamos agora às cores que representam a sinalização de emergência. As cores de emergência são vermelho, amarelo, verde, preto e branco. Essas cores são empregadas nas placas de sinalização, nas imagens ou símbolos e como cores de fundo, como veremos a seguir. Nas placas de sinalização, utilizamos as seguintes. Para cores das imagens ou símbolos empregados, utilizamos as que estão abaixo listadas. E as cores de fundo que servem para contrastar com as cores das imagens ou símbolos podem ser as que seguem abaixo. Saída de emergência, conhecida como rota de saída de acordo com o NBR 9077/2001, é um caminho contínuo que, em caso de sinistro, é percorrido pelos ocupantes do local afetado pelo fogo até chegar a uma via pública ou um local seguro. Esse caminho também é utilizado em outra situação de emergência e é constituído por percursos, portas, corredores, escadas e outros espaços. A iluminação e sinalização de emergência são utilizadas na rota dessas saídas. Nas salas com capacidade superior a 50 pessoas, as portas devem abrir no sentido da fuga. Isso é, você vai empurrar a porta quando estiver saindo desse ambiente. Se for superior a 200 pessoas, deve haver uma barra antipânico nessa porta. Escada enclausurada é uma escada protegida contra o fogo, com paredes resistentes a esse fogo por determinado tempo e portas corta-fogo. A finalidade desse tipo de escada é promover uma saída mais rápida e segura, podendo também ser uma área de refúgio temporário. A escada enclausurada à prova de fumaça tem uma caixa envolta por paredes resistentes ao fogo e porta corta-fogo. O acesso vai ser feito por uma anticâmara, que também é enclausurada, ou um local aberto, a fim de evitar não só o fogo como a fumaça. As paredes da escada porta-fogo resistem ao fogo no mínimo por 4 horas, e as portas corta-fogo vedam a entrada da fumaça dentro desse recinto. Lembrando que a abertura da porta corta-fogo é no sentido da fuga e que a escada tem continuidade até uma saída final para um local seguro. Essa escada ainda difere da escada anterior apenas no que se refere à estanqueidade da fumaça. Nessa escada, a prova de fumaça, a fumaça não entra graças ao sistema de pressurização. O funcionamento é mostrado na figura abaixo. Esse tipo de escada ele vai ser ventilado. Ele situa-se em um local com paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas e possui uma porta corta-fogo. Ele é contínua também até uma saída final para um local seguro. As portas de saída de emergência são fundamentais para evitar que o fogo se propague, possibilitando a saída com segurança daqueles que estão na edificação. Existem 2 tipos de porta de saída de emergência que nós vamos tratar a seguir: a porta corta-fogo e a porta resistente ao fogo. A porta corta-fogo é constituída por elementos incombustíveis. Ela deve ser resistente ao fogo por um tempo mínimo, impedindo ou retardando a propagação do fogo, calor, fumaça ou gases. Ela deve ainda possibilitar a saída das pessoas com segurança. Já esse outro tipo de porta vai ser formado por uma folha de madeira maciça ou compensado maciço. Sua resistência ao fogo vai ser de 30 minutos. Ela deve ter uma espessura mínima de 35 mm e nas 2 faces ser pintada com tinta verniz ou verniz ignífugo. Agora nós vamos ver como manter os equipamentos de combate a incêndio sempre em bom estado de funcionamento. Vamos falar sobre a inspeção dos aparelhos e a realização desses testes. A inspeção ou vistoria periódica é feita visualmente e são verificadas lâmpadas, disjuntores e fusíveis. Algumas inspeções
devem ser feitas quinzenalmente, outras mensalmente e outras ainda semestralmente. O teste ou tipo de ensaio vai determinar as condições de funcionamento do sistema de iluminação e ocorre em intervalos programados. Alguns testes são mensais, outros semestrais, alguns anuais e há testes ainda que são realizados há 4 anos. Após o resultado dessa inspeção e do teste, faz-se a manutenção de for necessário. A limpeza e os testes devem ser realizados a cada 6 meses, principalmente se a sinalização ficar em um ambiente externo e sujeita à corrosão. Nesse caso, como os equipamentos são mais específicos, precisamos seguir as recomendações do fabricante e fazer a inspeção e manutenção com a empresa especializada. Deve ser também vistoriado todo o sistema. Aqui, a inspeção semanal ou mensal é feita visualmente para averiguar se os extintores estão no lugar certo, se o pino de segurança está lacrado, se há o selo de lacração do cilindro e se os acessos estão livres e visíveis e não apresentam danos físicos. Já a inspeção semestral vai ser realizada para verificar as cargas dos extintores e anual para recarregá-los. Os testes hidrostáticos já são feitos a cada 5 anos, devendo ser realizada uma punção com a data de realização no casco desse extintor. E por último, esse tipo de inspeção vai ser feita visualmente, revelando se há ou não vazamentos, se a canalização e os acessórios estão funcionando bem. Com os testes, nós vamos ficar sabendo se esse sistema de bombas vai estar com a pressão no chuveiro e depois da inspeção, fazer os testes de manutenção. Bem, pessoal, aqui nós vamos finalizando mais uma aula. Deem uma observada no material, na apostila, para complementar. E até a próxima. Um grande abraço.